Olá, tudo bem? Eu sou Alisson Raia e olha, estou muito feliz aqui para estar gravando meu primeiro vídeo para a Tuon e vim aqui com a missão de desmistificar algumas coisas relacionadas à tecnologia, além de explicar, trocar ideias, aprender com vocês e tudo mais. Mas vamos ao ponto. A gente tem uma falsa ideia de que a tecnologia ela é super benéfica para a vida da gente, sem sombra de dúvidas. A tecnologia ela tem muitos aspectos positivos, ela facilita a nossa comunicação, os nossos processos de compra, as nossas pesquisas, principalmente os nossos processos de aprendizado. Mas a tecnologia, por um outro lado, ela pode precarizar a nossa relação com o trabalho, né? E é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso o primeiro tema. E para isso eu quero trazer para vocês um ponto de atenção. Não sei se vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial, né? A inteligência artificial, de uma maneira mais simplificada, é um avanço tecnológico que permite que alguns sistemas acabem simulando a inteligência humana. Então, a máquina, o computador, através da inteligência artificial, ela acaba sendo capaz, né, de tomar decisões, de fazer comparações e, quem sabe, até jogar xadrez. E olha, posso garantir para você que a inteligência artificial não é um processo de agora, tá? Vamos para 1770, que é o ano que nasceu Beethoven, e tinha um inventor húngaro, o Wolfgang von Kempelen, acho que é assim que se diz o nome dele. Ele queria uma moral lá com a rainha da Hungria, a Maria Teresa da Áustria. Pois é, acontece que a Maria Teresa da Áustria ela estava muito impressionada com alguns números de ilusionistas e tudo mais, e ele voltou com um grande desafio. Ele disse assim: eu vou inventar uma máquina invencível que vai jogar xadrez. Pois é, e aí ele veio com esse invento. A imagem do invento era um turco, era um robô, né? Era um boneco, um manequim, que era um turco, e esse turco desafiava pessoas a jogar com ele, e esse autômato fazia grandes jogadas. Então, isso impressionou muita gente. Esse autômato jogou com algumas figuras, como Napoleão Bonaparte, o Benjamin Franklin, né? E causou um grande alvoroço. Acontece que aquilo não tinha nada de inteligência artificial, foi o primeiro hoax da história da tecnologia, vamos colocar assim nesses termos, porque dentro do autômato, dentro do turco que jogava xadrez, existia uma pessoa, um jogador profissional, e ele tinha um certo ângulo que ele conseguia ver as jogadas, e ali ele fazia certos movimentos e conseguia concluir os jogos, né? E o que isso tem a ver, Alisson, com inteligência artificial? Da mesma maneira que todas aquelas pessoas tinham uma ideia de que aquele autômato, aquele turco, aquele robô turco que estava jogando com eles, de fato era uma inteligência não humana, a gente acredita que todas as grandes big techs, como o Facebook, como a Amazon, como o Google, etc., desenvolvem processos completamente realizados através da inteligência artificial. Acontece que existem algumas camadas que a gente precisa entender e que eu quero aprofundar com vocês aqui nesse vídeo. A primeira é a gente quanto usuário dessas plataformas. Sabe quando você vai fazer uma validação no formulário e ele pede: reconheça aqui as faixas de pedestre, reconheça imagens que têm árvores? Pois é. Essas empresas, elas estão usando a nossa mão de obra, que é a nossa inteligência, para poder treinar as máquinas deles, para que eles aprendam cada vez mais alguns processos de leituras de imagem, por exemplo. Porque é importante dizer que os processos de inteligência artificial, eles ainda não estão no patamar semelhantes ao que esses filmes, por exemplo, de Hollywood trazem para a gente, né? Então, quando a gente tem o Facebook, por exemplo, através de algumas empresas intermediárias, elas contratam pessoas, principalmente o Facebook, a Amazon, enfim, para realizar trabalhos
que é de treinamento dessas inteligências artificiais. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que dentro do Facebook existem diversos tipos de imagem, conteúdo que não são apropriados, que as pessoas acabam publicando, como cenas de assassinato, pedofilia, nudez, etc., que não estão dentro das diretrizes da rede social. É claro que ela já tem uma inteligência artificial treinada para poder identificar muita coisa, mas muito desses processos, análise de campanhas publicitárias, etc., são feitos por pessoas. E essas pessoas trabalham com baixíssima remuneração, é bom colocar isso, e elas trabalham em condições muito ruins, por exemplo. Uma das coisas que eu estava acompanhando são as questões relacionadas ao horário. Então, aproveitando do grande desemprego que é gerado pela pandemia, por tudo isso que a gente está passando, essas empresas encontraram uma oportunidade de recrutar todas essas pessoas e não conseguir adequá-las às condições de trabalho que são exigidas, né? Então essas pessoas começam a ter que trabalhar 2 horas da manhã, 7 horas da manhã, conforme o envio das tarefas. É mais ou menos assim, você está com o seu celular acompanhando o e-mail e você recebe uma notificação e você precisa executar uma tarefa dentro de um determinado tempo, e caso você não consiga executar, você simplesmente não recebe, né? A Amazon, por sua vez, tem treinado a sua loja para que alguns processos de organização de produtos, de entrega de imagem, enfim, e o pior, eles não pagam nem com dinheiro, eles pagam com voucher, né, com gift card da própria Amazon, e a pessoa depois tem que se virar para poder vender isso, para poder conseguir transformar em dinheiro. Então, o que eu quero trazer para vocês, e esse é o primeiro vídeo, e a gente vai fazer uma série de vídeos explicando sobre isso, é que a gente consiga desmistificar e principalmente pedir que a atenção dos órgãos de governo, de regulação e tudo mais, possam olhar para as ações das Big Techs, né? Porque de fato a gente vai acabar sendo engolido durante algum tempo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre algumas atividades que podem simplesmente deixar de existir por causa da tecnologia, e há uma grande preocupação porque, por um outro lado, o nosso processo de educação e de aprendizagem não consegue acompanhar a velocidade do avanço tecnológico, tá? Então, se você gostou do tema, se você quer debater comigo, comenta aqui embaixo, né? Coloca a sua opinião, e eu quero convidar você para poder ouvir um podcast que eu preparei falando sobre esse assunto e que a gente conta com detalhes essa história desse falso turco, né? E ele está disponível gratuitamente no Spotify. O nome do podcast é Tecnofanias, está escrito aqui também na legenda, e eu ficarei super feliz se você puder ouvir, tá? Então, até a próxima. Um grande abraço.